Queridos, vamos abrir a nossa palavra em 1 Reis, capítulo 17. Eu não estou largando a mão do profeta Elias. Estou aprendendo muita coisa com ele, que eu nunca vi antes. 1 Reis 17. Essa é a primeira passagem, queridos, que fala do profeta Elias na Bíblia. É interessante que Elias, ele era um intercessor, era um homem de oração. Alguém aqui é um homem de oração? Ninguém. Ele era um homem de oração. E Deus usou ele, porque quem ora, ouve Deus falar. Amém, querido? Quem ora, ouve Deus falar. E Elias aqui é o primeiro momento que ele se aparece, que ele se manifesta, e diz assim no capítulo 17 de 1 Reis. Então Elias fala que ele é tesbita, só para identificar, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, olha só, ele era um homem de oração, e ele foi ao rei Acabe e disse: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, olha só como viver pela fé às vezes é desafiador, um intercessor, queridos. Tão certo como vive o Senhor, seu Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, ele soltou a bomba, queridos. Olha só, não haverá orvalho nos próximos anos, ele nem disse quanto tempo. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, Elias, saia daqui, vai para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro. E eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Como é que a Bíblia é coerente, né, querido? Era um tempo de seca, como é que é? Acabou a torrente. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levanta-te, vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou, foi para Sarepta, chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco d'água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, quer dizer, a mulher era crente também, eu não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha, vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela, não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou,
segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, que teu Santo Espírito venha ministrar essa palavra às nossas experiências. Não é? Como Elias, como essa viúva, cada um de nós aqui temos os nossos desafios, que o Senhor venha ministrar e aplicar, e que essa palavra não volte vazia, mas que ela traga resultados, que tragam glória, tragam gratidão, tragam ações de graças ao nome de Jesus, nosso soberano Salvador e Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Faz um bem, né, queridos? Apenas a leitura da palavra. Amém. Ela já dá uma acalmada no nosso coração. Como nós já dizíamos aqui, querido, viver pela fé, em aliança com Deus, na obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, muitas vezes viver pela fé é um grande desafio. Viver pela fé, ter ações de fé, ter atitude de fé, ter reações de fé, às vezes é uma grande prova. Porque tendo Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, primeiro nós temos que ouvir a voz dele. Amém? Amém? Amém. Aqui Elias ouviu de Deus, mas nós hoje temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém. Temos o Espírito Santo que é o nosso ajudador. Amém. Então, para nós vivermos pela fé, às vezes é um grande desafio, porque eu tenho que ouvir a voz de Deus. Amém. Eu tenho que ouvir a voz de Jesus. Eu tenho que andar na minha vida na direção do Espírito Santo. Amém? Amém? Amém. E vamos falar a verdade, querido. Nem sempre é fácil fazer isso. Nem sempre é fácil fazer o que Deus fala. O que Deus pede. O que Deus aponta. O que Deus sinaliza. Nem sempre é fácil como parece ser. Amém? Amém. Então a primeira coisa... Eu tenho hoje, cada um de nós aqui hoje, já temos um desafio, ouvir a voz de Deus. Amém. No meio das minhas circunstâncias, nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, tem muitas vozes falando ao meu redor, mas eu tenho que ouvir a voz de Deus. Amém. Eu tenho que ouvir a voz de Jesus. Amém? E é para isso que você está na igreja. Segundo, queridos, a gente tem que ter coragem para fazer o que Ele nos pede. Porque Ele não pede da gente só fé. Ele pede da gente ousadia, intrepidez, coragem. Amém? Amém? Ele pede ações que podem provocar mudanças na nossa vida. Ele pede da gente ações que podem provocar, às vezes, até desorganizações na nossa vida. E às vezes, para fazer o que Jesus nos pede, que o Espírito Santo nos orienta, eu venho na igreja, a palavra é pregada. Eu abro a Bíblia fala isso. Eu ligo lá a internet e está falando a mesma coisa. Peraí, meu Deus, isso é a terceira vez que eu estou ouvindo essa mesma coisa. E nem sempre, queridos, são coisas fáceis. Nem sempre, queridos, é fácil virar uma maçaneta. É verdade. Nem sempre. Deus fala, Deus bate na porta, o Espírito Santo coloca no coração, mas esse negócio de fazer o que Deus pede exige muito mais. Não é só fé, é coragem, amém, é força, é intrepidez, é ousadia. É verdade. Amém? Amém? É provocar algum desconforto onde está tudo confortavelmente acomodado. Aí Deus manda você fazer uma coisa que provoca ali uma desorganização. Aí eu não vou fazer isso, porque senão... No caso aqui, queridos, que nós estamos lendo, voltando para o texto, a terra vivia uma grande seca. Não havia chuva. E o próprio Elias foi quem profetizou a falta de chuva. Ele chegou para o rei e avisou: olha,
vai faltar chuva, vai faltar orvalho, não vai chover por algum tempo na terra. O próprio Elias havia profetizado a falta de chuva. Só que interessante, queridos, ele também ficou debaixo dessa falta de chuva. Às vezes a gente dá umas palavras, querido, a palavra não serve só para o outro, serve também para mim, porque eu também estou debaixo do mesmo céu. Amém? Então ele também ficou debaixo da falta de chuva. Só que a Bíblia fala, querido, que para os seus servos, Deus sempre tem um plano B. Para aqueles que servem a Ele, Ele sempre tem um plano de saída, um plano de solução. Ele tem um caminho aonde não tem caminho. Amém? Só para lembrar vocês, um versículo que a gente não fala sempre aqui, mas Amós 3,7 diz, né? Que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém. Vou repetir. Essa é uma palavra boa para você, viu? Amós 3,7. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quer dizer, ele pegou aqui e ele disse, olha, ele profetizou o que eu botei no coração dele, que não vai ter chuva, mas agora eu tenho que encontrar uma saída para ele, porque senão ele vai ficar também debaixo da falta de chuva. Estão raciocinando, minha gente? Sim. Talvez você esteja vivendo hoje debaixo de um teto que não tem chuva, de um céu que não tem chuva. Talvez você também esteja vivendo um plano A que você fez e que deu errado. Talvez você esteja vivendo um tempo de escassez, um tempo que está faltando alguma coisa para você. De repente está faltando alguma coisa para você. Eu queria dizer para você que Deus já tem uma saída para você. Amém. E aí você pode animar o teu irmão, a minha irmã, olha, Deus já tem uma saída para você. Deus já tem uma saída para você. Melhor dizendo, Ele já tem um plano B. Amém? Você entende quando eu digo plano B? Não é porque às vezes você faz um plano, que é o plano A, e o plano A cai por terra. Não dá certo. E acabou minha vida. Não deu certo o que eu queria, mas Deus tem sempre um plano B para nós. Amém? Só que o plano de Deus, às vezes, os planos de Deus, às vezes eles nos surpreendem, queridos. Por quê? Porque os planos de Deus, às vezes, mudam a direção da nossa vida. E se eu for um cabeça dura, se eu for uma pessoa difícil, Deus quer mudar a direção, mas eu quero insistir na minha direção. Eu quebro a cara, querido. E os planos de Deus, às vezes, eles mudam a direção da nossa vida. Quem aqui tem coragem de dizer, isso já aconteceu comigo? Eu tinha um plano e Deus mudou a direção da minha vida. O fato de eu estar aqui hoje pregando a palavra de Deus para você, é porque um dia Deus mudou a direção da minha vida. Não era para eu estar aqui. Mas Deus, com pressa, disse assim, vai, que nem meu pai. Vai esse mesmo que serve. Amém, querido? Né? Só que o plano de Deus, querido, ele às vezes nos surpreende porque eles mudam a direção da nossa vida. Aí ele disse assim, já que Elias ia ficar debaixo de alguma provocação, de alguma perseguição, porque quando você levanta a voz e diz alguma coisa, e se aquilo que você fala não agrada a tua plateia, vão te tacar pedra. Amém? Vão jogar batata em você. Se bobear, vão jogar um tomate em você. Amém? Então Deus já sabe, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que a gente nem sempre é bonzinho como é no domingo de manhã durante o culto. Deus disse para Elias, sabia que ele ia vir perseguição atrás dele.
Então, é engraçado que ele disse assim, olha só o que ele falou: retira-te daqui, sai daí, esconda-se junto à torrente. Às vezes, querido, Deus manda a gente se esconder. Amém? Esconda-se junto à torrente de Querite no Jordão, no oriente do Jordão. Mandou ele para um outro lugar, querido, totalmente oposto do lugar que ele estava. Esconda-se junto ao Querite. O Querite, queridos, era um desfiladeiro. Era um lugar, vamos dizer assim, cheio de cavernas, cheio de fendas. Era um lugar difícil. Era um lugar perigoso. Era um lugar em que ninguém morava lá. Era um lugar que não tinha plantação nenhuma lá. Não tinha comida. Não tinha animais. Não tinha nada. Então Deus estava dando um plano para ele: olha, vai para lá e fica lá. Estava convidando ele para um momento que ele ia ficar solitário. Olha só, vai para Querite, que lá ninguém vai te ver. Mas eu vou cuidar de você. Amém? Amém? Ninguém vai estar te vendo lá no meio das fendas, no meio das cavernas, solitário, sozinho, andando pelos cantos, procurando água para beber. Mas eu vou cuidar de você. Olha só, Deus está falando com alguém aqui, viu, meu irmão? Você às vezes se vê solitário, se vê sozinho, num canto aí, enfiado num buraco. Deus está falando: deixa que eu vou cuidar de você. Deixa que eu vou tratar de você. Deixa que você não vai ficar sozinho. Eu vou estar ao teu lado. Amém? Amém? E Deus falou mais para ele: beberás água da torrente, e eu já ordenei aos corvos que te sustente com pão e água. É isso, minha gente. Peraí. Pão e carne? Cadê a Bíblia? Onde é que está o versículo? Então, não, eu já estou lá mais na frente. Sai daqui, vai para o leste, nas imediações, no oriente, beberá água do ribeiro, e eu ordenei que se sustentem você naquele lugar. Né? Isso mesmo. 6. Os corvos lhe traziam pão e carne. Olha aqui o maná do deserto, queridos. No deserto vinha também o maná e as codornizes. A história não se repete, mas às vezes rima. Né? A mesma coisa que aconteceu com o povo no deserto, que não sabia para onde ia. Deus disse: deixa que os corvos... O que é um corvo, minha gente? É uma ave de rapina. Se chegasse um corvo com filé mignon na boca, você ia pegar? Não! Minha irmã, se você estivesse lá no meio do deserto, não tinha o que comer, você ia comer sim. Ia dar graças a Deus, ia fazer um foguinho lá com a pedra, ia assar, ia comer e ainda tinha pão. E depois pegava a água da torrente para beber. Queridos, dizem os autores que não sabem quanto tempo isso durou. Quanto tempo Elias ficou sozinho. Queridos, não se assuste se às vezes Deus te dá uma sensação de que você está sozinho. Você não está sozinho. Ele está cuidando de você. Ele está tratando de você. Às vezes você se vê em lugares que é como um desfiladeiro, que é um lugar deserto, é um lugar meio hostil, né? Você está ali, mas Deus está ali, cuidando de você. Digo mais, Ele está ali tratando você. Amém, querido? Não é? E assim aconteceu, querido. E essa é uma hora
que exige da gente, como nós já dizíamos, fé, obediência, coragem, né? Coragem. E diz a palavra que quando Deus disse vai lá para Querite, diz a palavra que ele foi. E assim como Deus disse, veio a acontecer. Eu volto a dizer que os autores bíblicos não conseguem dimensionar quanto tempo durou isso, quanto tempo ele ficou nessa solidão, quanto tempo ele ficou nesse desfiladeiro, quanto tempo ele ficou nessas cavernas, num lugar que não tinha comida, mas que a comida chegava todo dia de manhã e no final da tarde, trazendo carne e pão. Né? Só que por causa da seca, diz a Bíblia, um dia a torrente de água secou. E aqui presta atenção, queridos, até mesmo na vida daquele que obedece a Deus, que é cuidado por Deus, que é tratado por Deus, tem reveses, tem contratempos, tem adversidades. Não tem uma pessoa aqui, queridos, que de vez em quando não enfrente um contratempo. As coisas não saem como você queria, não saem como você esperava. Você faz um planejamento, né? Não, eu conto com isso. Aí você chega lá, olha, com o que você contava não tem mais. Acabou. A água secou, a torrente secou. Amém? Amém. Né? Mais uma vez, Deus tem as suas soluções. Amém. Bata na palma do teu irmão, meu irmão. Deus sempre tem uma solução. Por mais que as coisas fiquem complicadas, por mais que as coisas fiquem difíceis, Deus sempre tem uma solução. Só que as soluções de Deus, querido, às vezes trazem surpresas. As soluções de Deus, às vezes, pegam a gente de surpresa. Porque Deus, olha só, primeiro ele diz, retira-te, vai para Querite. E lá vai ter os corvos que vão levar água, e vão levar pão e carne. Uma solução meio fora da curva, né, minha gente? Eu ia dizer, Senhor, eu não como carne, manda peixe. Amém? Mas Deus tem as suas soluções. E como eu disse, aí Deus se virou para ele, queridos, e disse assim, dispõe-te, né? Aqui diz assim, querido, levante-se e vá a Sarepta. Na Bíblia antiga diz assim, dispõe-te e vai para Sarepta. A Bíblia, querido, várias vezes ela repete isso. Dispõe-te e desce a casa do oleiro. Para quem que Deus falou isso? Hein? Jeremias, muito bem, parabéns. Deus repetiu isso também. Tem um também que diz, dispõe-te e vai para Nínive. Jonas. Deus falou isso também para Josué diante da terra. Dispõe-te que você vai possuir essa terra. Querido, sempre que a Bíblia tem um dispõe-te, se prepara que vem bomba pela frente. Bomba no sentido, querido, de desafio. Quando Deus diz dispõe-te, toma ânimo, é porque vem alguma coisa que vai colocar a sua fé à prova, que vai exigir de você atitude, que vai exigir de você um posicionamento, coragem. Amém? Amém. Sempre que Deus diz, é bom a gente guardar essas coisas, né? Eu louvo a Deus, como é que a minha cabeça ainda se lembra disso. Eu disse, peraí, não foi só para Elias que Deus disse dispõe-te. Quem mais ele disse? Ele disse para quarto. O quarto eu não lembro qual foi. Mas tem um quarto que também ele falou dispõe-te e vai para Sarepta. Só que Sarepta, queridos, vai para Sarepta e demora-te ali. Não ia ser um dia nem dois, não, minha gente.
vai para Sarepta, demora-te ali, tu vai ficar um tempo ali. Presta atenção, querido. Sarepta era a terra natal de Jezabel, aquela que ainda ia se tornar a arqui-inimiga de Elias. Né, querido? A gente às vezes conhece pessoas tão boas, né? Mas você não sabe que lá na frente aquela pessoa vai militar contra você. Isso nunca aconteceu com você, né? Então, Sarepta era a terra de Jezabel. Era uma terra totalmente de idolatria a Baal. Tu lembra que os profetas de Jezabel eram os profetas de Baal? Então era uma terra dedicada a Baal. E Deus manda Elias, o profeta, ir para lá. Ou seja, eu não tenho outro lugar para me mandar? Logo para Sarepta? Lá só se fala de Baal. Lá todo mundo rejeita a fé no Deus vivo. Né? E Deus, além de surpreender ele, de mandar ele para um lugar que ele não esperava, Deus já te mandou para um lugar que você não esperava, meu irmão? Já aconteceu isso com você? Além de ter mandado ele para um lugar que ele não esperava, Deus ainda surpreendeu mais Elias. Disse, olha, eu já tenho uma mulher viúva, eu já ordenei uma mulher viúva que vai tratar de você, que vai cuidar de você. Porque o homem naquele tempo não sabia fazer nada, querido. Será que mudou, minha gente? Dependia totalmente de uma mulher para comer? Será que mudou, minha gente? Olha a polêmica. Ali ordenei uma mulher que te dê comida para você. Escutou, Maria José? Às vezes a mulher tem que dar comida para o homem, querido. A gente brinca, né, queridos? Né? Cada um de aqui sabe se virar, né? Ali ordenei uma mulher que cuide de você. Só que tem um porém aqui, querido. As viúvas eram pessoas extremamente carentes. Viviam nas piores condições. Lá não tinha NPS. Lá não tinha seguro de vida. Lá não tinha UPA. Tinha nada. Uma mulher, quando ficava viúva, quem sustentavam ela eram os filhos. Por isso que muita mulher tem isso na cabeça. Tem que casar, tem que ter filho. Meus filhos é que vão cuidar de mim quando eu ficar velha. Mulher não pensa assim, né, filho? A Bíblia é muito interessante. Aí Deus disse assim, vai lá, as viúvas, querido, dependiam de caridade. As viúvas dependiam de generosidade. As viúvas dependiam de pessoas. Talvez tenha passado pela cabeça de Elias ir para Sarepta, um lugar de Baal, ir para o terreno do inimigo. E ainda depender de comida que vai ser dada por uma viúva, se as viúvas vivem pelos caminhos pedindo comida. Como é que uma viúva vai me sustentar? Lá na cabeça de Elias, talvez ele tenha pensado, será que Deus, o que ele está falando é sério? Amém, queridos? Sim. Não é? Mas Elias, diz a palavra que Elias foi. E entrando na cidade, ele viu uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse, presta atenção, querido, que aqui é um ponto-chave. Aqui, duas vidas iam passar por uma transformação radical. Uma viúva e um profeta. Graças a Deus. Veja só que as coisas de Deus, querido, às vezes acontecem no meio do dia a dia. Amém.
Nem sempre as coisas de Deus, querido, acontecem dentro da igreja. É no meio do dia a dia. A mulher estava lá, procurando lenha. Aí vem Elias e pede a ela: pode me dar uma vasilha de água para beber? Veja só, querido, Elias é esperto. Quando ele viu que ela não reagiu, que ela não resistiu, vendo que ela foi buscar água para ele, na cabeça de Elias, pensando, a gente se colocando no lugar dele, vai ver que é essa aí. Vai ver que é essa aí que Deus ordenou para me cuidar. Vendo que ela foi buscar água, disse assim: traga-me também um pedaço de pão, por favor. O profeta é educado, viu, minha gente? Graças a Deus. O profeta não te invade, não. O profeta não bota o dedo na tua cara. O profeta, quando ele pede por favor. 2 vezes ele pediu por favor. Uma coisa que é rara hoje em dia, né, minha gente? Por favor, é uma coisa rara. Essa geração nova não sabe o que é isso. Com licença, por favor. Bom dia. Boa noite. Obrigado. A geração nova, né? E aqui eu quero que você preste atenção que eu falei, querida. A vida desses dois aqui tomou rumos totalmente diferentes, né? Rumos não. A vida deles foi transformada por esse episódio aqui. Presta atenção. Eu quero que você preste atenção na linguagem do profeta. O profeta tem uma linguagem. O crente tem uma linguagem. O cristão tem uma maneira de falar. O servo de Deus tem uma maneira de se comunicar. Amém? Amém? Eu quero que você preste atenção na linguagem do profeta e na linguagem da viúva. Era um tempo de seca. Elias estava numa terra hostil, né, porque servia a outros deuses. Estava diante de uma viúva que estava claro para ele que ela estava passando por necessidade, ela estava catando lenha, não é? Mas presta atenção na linguagem de Elias. A linguagem de Elias aqui é a linguagem do profeta, é a linguagem do cristão, é a linguagem do discípulo de Jesus Cristo, é a linguagem do diácono, é a linguagem do pastor, é a linguagem daquele que serve a Deus, é aquele que é embaixador da parte de Cristo. Presta atenção que a linguagem dele era uma linguagem de fé, era uma linguagem de confiança, de provisão, apesar de ele estar no meio de uma seca. O que ele falou não tinha nada a ver com a seca que estava ao redor dele. Aleluia. Ele disse: mulher, vai lá pegar uma vasilha de água. Por favor, traz também um pedaço de pão. Ele sabia que havia seca, querido. Mas ele estava falando pela fé. Amém. Amém? Amém. Agora olha o contraste da linguagem da viúva. Não tenho nenhum pão assado. Só um pouco de farinha e azeite e um resto de comida. Isso acontece lá na sua casa? Você abre a geladeira e só tem um resto do que sobrou. Aqui, né, vocês são fartos, não acontece na casa de vocês. Comida não falta da sua casa. Né? Graças a Deus. Ela diz assim, olha aqui, querido, porque só para você ver a diferença de linguagem. Eu não tenho pão assado, só tem um pouco de farinha e azeite, um resto de comida, a gente vai comer, depois morreremos de fome. Olha o que a mulher falou. A gente vai comer o restinho que tem e depois a gente vai morrer de fome. Querido, isso é uma palavra de fé? É uma palavra de quem tem confiança em Deus? Não. Então, querido, tem horas que não basta a gente ter fé, ter coragem, ter posicionamento.
tem hora que a gente também tem que aprender com a Bíblia a ter uma linguagem de fé, a ter uma comunicação de fé, a ter uma oratória de fé, um discurso de fé. Presta atenção à linguagem de Elias. A mulher disse que estava se preparando, depois ia morrer. Eu vou ler aqui na Bíblia, para não me perder. Elias, quando ela disse, olha, vamos comer e depois morreremos de fome. Aí Elias disse a ela, no versículo 13, não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas ele mudou a ordem. Primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Abusado esse profeta, né? Depois prepare o resto para você e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Veja só, queridos, né? Como a gente vê aqui que a nossa linguagem, querida, ela determina o futuro que a gente vai ter. A nossa linguagem determina o que vai vir a acontecer na nossa vida. A mulher disse que ela estava se preparando para morrer. Elias, nada disso. Faz um bolo, traz para mim, depois pega o resto, faz para você, porque não vai faltar azeite, nem vai faltar farinha na tua panela. E aí aqui a gente vê, querido, assim como a palavra de Isaías, mensagem do domingo passado, né, que Jerusalém desolada, e Deus vai se alegrar outra vez com Jerusalém. Jerusalém vai ser restaurado. Assim como o grito dos atalaias, né, clamando, Deus, restaura a sorte de Jerusalém, foram determinantes para a restauração de Jerusalém, né? As palavras de Elias, querido, geraram vida, onde as pessoas já estavam se preparando para a morte. Vou repetir, porque eu acho que você não entendeu. Não tenho nada, não tenho pão nenhum, acabou tudo, não tem de onde tirar, não estou vendo mais saída, não estou vendo mais solução, agora eu estou vendo só a morte pela frente. Tem ninguém perto de você falando assim. Aí vem Elias e diz, mulher, não tenha medo, vai morrer nada. Vai e faça o que você disse, mas primeiro faz para mim. Depois você faz para você e para o teu filho. Porque não vai faltar azeite, nem vai faltar farinha na tua panela, até que a chuva voltar. Veja só, querido, as palavras de Elias foram palavras que geraram vida. Onde as pessoas já estavam se preparando para morrer. E é assim que devem ser as nossas palavras, querido. As nossas palavras têm que gerar vida, transmitir graça, edificar a vida das pessoas. Que morrer nada, meu irmão, você ainda vai ter vida, e vida em abundante, porque não vai faltar azeite na tua vida, não vai faltar farinha na tua vida. Deus vai te tratar, Deus vai te cuidar, Deus vai suprir, Deus vai dar a solução. E Elias ainda falou mais. Versículo 15. Elias falou, a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Tem mulher que é obediente, né, minha gente? Antigamente? A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Presta atenção, que assim comeram Elias, comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Amém, querido?
A bênção foi para o coletivo. A bênção não foi só para uma pessoa, foi para todos que estavam ao redor. Amém, querido? Presta atenção, querido. As nossas palavras determinam o que a gente vai ver pela frente. O que é que vai acontecer. As nossas palavras preparam o caminho para Deus agir. As nossas palavras preparam o caminho para Deus operar. Amém? Trazendo essa palavra para a nossa vida. Já estou acabando? Posso? Maravilhosa. Trazendo essa palavra para a nossa vida, querido, talvez você esteja num momento que está faltando chuva. Não está chovendo para o teu lado. Olha como é que se diz, hein? Não está chovendo na tua horta. Essa é uma palavra antiga, né, minha gente? Os jovens, você depois explica para eles o que significa. Talvez você esteja vivendo, querido, um momento de escassez. Talvez você esteja vivendo um momento que o plano A não deu certo. Essa palavra me abençoou tanto o coração. Jesus do céu. Glória a Deus. Um plano A não deu certo, querido. Deu errado. Você deu com os burros d'água. Já aconteceu isso aqui com alguém? Já. Você hoje está faltando alguma coisa. Você hoje está com medo do futuro. Está faltando farinha. Está faltando azeite. Semana que vem traga 1 quilo de farinha e dá para Beth. Traz uma garrafa de azeite extra virgem e dá para Beth. Estou brincando, viu, minha gente? Veja só, querido, trazendo essa palavra para a nossa vida. Cada um sabe o que está enfrentando. Sabe aonde é que está faltando, aonde você está com medo, sabe onde você tem preocupação, você sabe o plano que você fez e não deu certo. Eu lhe pergunto, qual é a tua linguagem? Qual é o teu discurso? Qual é a tua oratória? O que é que você está dizendo? São as palavras que você está dizendo, são as palavras de alguém que se está preparando para o pior ou para o melhor? Vou repetir. Vocês são difíceis de entender. O que você fala diante dos desafios são palavras que estão te preparando para o pior ou para o melhor. Ah, agora só vejo solução à morte. Ah, agora não tem mais jeito. Ah, estou cansado. Ah, chega. Ah, não aguento mais. Isso é palavra de fé, minha gente. Palavra de derrota. Palavra de fracasso. Aí você tem, repreende em nome de Jesus. Amém? Amém. Por isso que é bom você conviver com uma pessoa que tem o ministério de repreender em nome de Jesus. É muito bom, porque todos nós aqui tem alguma hora, querido, que a gente não aguenta o tranco. E a gente acaba falando besteira. Quem aqui tem coragem de dizer, eu falo besteira mesmo? Tem hora que eu reclamo, tem hora que eu me lamento, tem hora que eu pareço uma viúva se lamentando pelo marido que foi embora. E agora? Como é que vai ser sem ele? Semana que vem ela já está com outro. Estou brincando, minha gente. Para terminar, minha gente. Querido, quando a gente abre a boca, será que as pessoas, a família, o céu, os anjos de Deus, o que será que as pessoas escutam? Quando nós abrimos a nossa boca, nós cristãos em Cristo Jesus, revestido do Espírito Santo, cheio do poder e da unção do Espírito Santo, quando a gente abre a boca, o que será que aqueles ao nosso redor escutam? O lamento de uma viúva ou uma palavra de fé de um profeta? Igreja em silêncio. Isso aí, meu irmão. Profetiza aí para essa irmã, para esse irmão, olha, não vai faltar azeite nem farinha na tua panela, na tua mesa, na tua casa, na tua família.
É interessante, querido, que quando eu fui pregar essa palavra, eu fui com uma intenção, né? Rafael e Pablo e aqueles que pregam aqui vê isso. A gente às vezes vai para a Bíblia com uma intenção e de repente o Espírito Santo leva você para outro lugar. Eu vejo aqui, queridos, que as coisas só mudaram quando as palavras deles mudaram. A mudança só vai começar na tua vida, queridos, quando você mudar essas palavras que você fala. Quando você parar de se lamentar, quando você parar de reclamar, quando você parar de ficar lembrando, porque no passado, para de falar essas coisas, para com esse lamento de viúva. Começa a ter uma palavra profética. 2026 vai ser o melhor ano da minha vida. 2026 eu vou ver manifestações da glória de Deus. Eu não posso não ter dinheiro hoje, mas amanhã vai sobrar, porque Deus vai dar. A bênção de Deus vai entrar na minha casa. Eu vou ver a salvação da minha família. Amém. E aqui, queridos, vai uma coisa para mim. Não adianta eu ficar pedindo a Deus, Deus, manda azeite. Deus, estou precisando de azeite. Deus, estou precisando de farinha. Deus, estou precisando de dinheiro. Quem aqui pede dinheiro a Deus? Deus, estou precisando de dinheiro. Ninguém, né? Ninguém faz isso. Não adianta isso, querido. Sabe o que adianta? O azeite não vai faltar. Amém? Amém. A farinha não vai faltar. O dinheiro para pagar as minhas contas não vai faltar. No momento que a gente muda, queridos, essa maneira de falar, as coisas começam a acontecer. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você. Não tenha medo. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Farinha não vai faltar. Azeite para te curar não vai faltar. Provisão não vai faltar. Livramento não vai faltar. Agora põe essa palavra na tua boca. Amém? Porque quando você fala, o Espírito Santo ouve e entra em operação e faz além do que a gente fala, pede ou imagina. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. É isso aí. Deus está contigo. Não sei o que tu pediu, mas Deus vai te dar. Queria dizer essa palavra, eu queria convidar você a se colocar de pé. Essa palavra para a gente orar. Porque vamos falar a verdade, querido. Ultimamente, com tanta coisa que tem acontecido, a gente se lamenta mais do que outra coisa. A gente reclama mais do que outra coisa. A gente se queixa mais do que outra coisa. E Deus, a palavra de vocês pede, você não tem porque não pede. E quando pede, pede mal. Quando eu peço a Deus que Deus, eu preciso de dinheiro. Senhor, eu preciso da tua presença na minha vida para me botar de pé, para trabalhar, para fazer o que eu preciso fazer. Amém, querido? Deus, eu quero ver as tuas promessas acontecendo na minha vida. E começa a profetizar isso, querido. Começa a profetizar isso que Deus vai fazer. Amém? Pai querido, uma oração. Estamos adiantados na hora. Nós queremos te pedir perdão. Hoje é dia de missões. Meu Jesus de Nazaré, eu sempre atraso. Mas vou melhorar. Amém? Amém. Pai querido, nós queremos te pedir perdão, Pai, em primeiro lugar, que muitas vezes a nossa oração é um lamento de viúva. É um lamento de vida. Eu não tenho. Acabou. Eu não tenho nada. Estou me preparando para morrer, porque eu não tenho mais nada. Acabou tudo. Às vezes a nossa oração é uma oração de incredulidade, de falta de fé,
não é uma oração, é uma reclamação. E nós te pedimos, Pai, é uma murmuração. Pai, nos ajuda a termos palavras proféticas, palavras que geram vida. Elias deu uma palavra de vida para quem já estava se preparando para morrer. Pai, eu não preciso ser o Espírito Santo para adivinhar que talvez no nosso meio tenha pessoas que já estejam pensando nisso. Agora é só morte mesmo, não tem mais saída. E o Espírito Santo veio aqui, ele tem vida para você. E vida é abundância. Farinha você vai ter. Azeite não vai faltar. E olha só, não vai ter só para você. Vai sobrar para todos que estão ao teu redor. Então, meu Pai, que essa palavra entre no coração do meu irmão. E que o meu irmão, ao sair daqui, ele vigie as palavras da sua boca. Porque a tua palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder daquilo que eu falo. Se eu falo de vida, a vida aparece. Se eu falo de morte, a morte me persegue. Que a gente fale vida, fale de vida, que Jesus prometeu vida em abundância. Amém? Então, querido, abra sua boca e diga: o Senhor é meu pastor. Vamos botar umas palavras de fé? O Senhor é meu pastor. Pelas pisaduras dele eu fui sarado. O meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Não vai faltar nada na minha casa, não vai faltar nada na minha família. Eu vou ver a salvação da minha casa. Coloque palavras de fé, meu irmão. Eu sou embaixador da parte de Cristo. Por onde eu for, eu vou falar de Cristo. Que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo batiza, que Cristo restaura a vida da gente, Pai. Livra-nos, Pai, de sermos pessoas que estão sempre lamentando, reclamando, feito uma viúva que perdeu o seu marido, mas que nós sejamos homens e mulheres de fé, que estejam sempre profetizando, porque aquilo que a gente coloca na boca é aquilo que a gente vai ver acontecer. Abençoa o meu irmão, Pai. Eu profetizo saúde para ele. Eu profetizo libertação. Eu profetizo livramento. Eu profetizo, Pai, provisão financeira para ele e para sua casa. Provisão para sua panela. Provisão de azeite. Provisão de farinha. Que nada falte na sua casa, nem para ele, nem para os seus. Eu abençoo a vida dele nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Eu quero que você dê uma palavra profética para alguém que está perto de você. Amém? Eu dou uma palavra profética, o pastor vem aqui tirar uma oferta.